Então, agora nesta segunda parte da manhã, iremos procurar, pedia que nos fôssemos sentando, por favor. Iremos então procurar descobrir, ou revisitar, sistematizar alguma informação sobre as equipas de animação pastoral, o que são. Na nossa diocese, temos já algumas equipas de animação pastoral que estão a funcionar há anos. Uns mais, outras menos, mas com caminho já feito. Da parte da tarde teremos a oportunidade, inclusivamente, de perceber esses diferentes ritmos com alguns testemunhos. O Sr. Padre Jorge Santos, que nos vai falar das equipas de animação pastoral, já há muito que utiliza esta metodologia na estruturação pastoral paroquial. E, portanto, com essa experiência e também com o estudo já feito e o conhecimento que tem desta realidade, nos vai ajudar também a fazer pensamento mais orientado e estruturado sobre as equipas de animação pastoral, que deixe ficar, entre nós, tem estatuto aprovado e regulamento, diríamos assim, que as fazem constituir, dizem o que são, ou diz o que são, e aquilo que se lhes pede e quem constitui como orientações pastorais na nossa diocese. Essa publicação, penso que ainda haverá à venda, ali assim à entrada, juntamente com outras publicações das diocesanas. É um pequenino opúsculo de capa azul, podeis procurar. Caso não exista esta, como outras, estou a ver ali alguns exemplares, caso não exista já esta, como outras publicações, na página da Diocese encontramos disponível, está bem? Depois da parte da tarde, ao princípio da tarde, iremos fazer uma pesquisa na nossa página diocesana, está bem? Porque alguns está lá, mas não sabemos onde. Então vamos fazer um exercício assim concreto de busca, está bem? Fica essa promessa. Então agora, Sr. Padre Jorge, obrigado. Então, bom dia a todos. Não sei se vocês conheciam aquela banda desenhada da Mafalda. Há lá uma coisa que eu achava sempre muito engraçada. O Manolito, que é assim um bocadinho estúpido e burro, e depois há a Mafalda, que é muito esperta. E o Manolito estava para entrar para a escola primária, mas estava com muito medo. E depois a Mafalda perguntou: mas porquê é que tu andas com medo, Manolito? De entrar para a escola é uma coisa boa, vais aprender muito. E ele disse: não, meu pai disse-me que os professores batem muito na escola e eu não quero que me batam. E ela disse: não, Manolito, isso era antigamente, agora já não batem, os professores agora já não batem nos alunos. Ai não, agora são os alunos que batem nos professores. Não, Manolito, também não. Logo vi, neste país as reformas ou as revoluções nunca são radicais. Também aqui, na igreja, as revoluções não são radicais, não são os padres que mandam nos leigos, mas também não são os leigos que mandam nos padres. É para caminharmos juntos, não é? Ora bem, eu não tenho o mesmo dom do padre Rodolfo, que admiro, o seu dom de falar e etc. O meu dom é diferente, e é bom a gente admirar os dons uns dos outros e agradecê-los. Depois da fundamentação que ele fez, eclesiológica, das equipas de animação pastoral, neste aspecto sinodal, cabe partilhar convosco o que são as EAPs, que começou com o nome EFAP, deixámos cair o F do fraterno, mas continua a ser equipas que devem ser fraternas, e vou fazê-lo a partir das orientações diocesanas, esses estatutos que o Padre Manuel Carvalho falou, chamam-se orientações diocesanas, mas também a partir da experiência já vivida há cerca de 10 anos, e também antes de existirem, mesmo nas minhas paróquias e na diocese, eu já conhecia em França, porque elas já há muito tempo que existem em França, há mais de 40 anos. A paróquia ou unidade pastoral, que reagrupa várias paróquias, continua a ser, em meu entender, a maior possibilidade
que a Igreja tem para o anúncio do Evangelho e para o crescimento da Igreja. Não há nada maior na Igreja, mais poderoso para o anúncio do Evangelho que a paróquia. Eu agora falo paróquia, mas pensemos em unidade pastoral. Os movimentos, que são muito bons, as associações e tudo mais, têm um papel revitalizante, um papel forte na revitalização da Igreja, um papel relevante. E eles agem tanto nas paróquias como nas dioceses, como a nível universal. Mas nada supera a força e a potencialidade de uma paróquia na construção da Igreja. Uma paróquia, ou uma unidade pastoral viva, aberta e em saída, missionária, porque tem tudo, é uma força inigualável para realizar a missão da Igreja de anúncio do Evangelho. Se assim é, então a figura do pároco, ou pastor da paróquia, é fundamental e é uma condição sine qua non para a transformação da unidade pastoral. Pois o caminho da unidade pastoral vai depender muito da sua liderança. Mas temos de reconhecer que é uma carga demasiado exigente só para uma pessoa, para viver esta responsabilidade tão grande numa paróquia. Às vezes sentir-se-á sozinho e talvez sem saber bem como fazer. Os padres, por melhor que sejam, e há padres muito qualificados e preparados, mas ninguém tem os dons todos e falta-lhes olhares, sensibilidades diferentes sobre a realidade. Ele tem o seu olhar e com certeza, com também o estudo, com o aprofundamento, um olhar que será qualificado, mas precisa de outros olhares para ler a realidade que o envolve. Falar de equipa de animação pastoral é falar, portanto, de pastores que, por causa da fidelidade à missão da Igreja e ao dom que receberam pela ordenação sacerdotal, querem partilhar a sua responsabilidade de governo da unidade pastoral com outros que aluna a si e escolhe para que juntos tem a ver com sinodalidade, conduz a paróquia para a visão que Deus lhes deu, ou põe em prática, se quisermos, o plano pastoral diocesano, aplicando na sua comunidade, para que a paróquia viva em sintonia com aquilo que o Espírito Santo diz à Igreja, nesse momento concreto, através da diocese e através dos documentos também da Igreja Universal. Escolhida pelo pároco, a equipa de animação pastoral é, portanto, um grupo de cristãos que amam a Igreja e desejam dar o melhor de si mesmo para que, com o pároco, sempre com ele, se tornem corresponsáveis da missão pastoral do mesmo, que é ser pastor próprio. O pároco é o pastor próprio da paróquia. E eles, os leigos, participam com ele em corresponsabilidade para que o seu ministério seja o mais fecundo, o mais amplo possível. Por isso, a equipa de animação pastoral permite ao pároco exercer melhor o seu ministério específico, recebido na ordenação, que é presidir ao anúncio do Evangelho, à celebração dos sacramentos e à reunião da comunidade cristã. Ele recebe, pela ordenação, um dom de governo da comunidade, mas que o pode e deve exercer, não de uma forma solitária, mas em comunhão, em corresponsabilidade com outros. Uma pergunta que os padres podem colocar, e alguns leigos também, é a seguinte: mas isso não será assim uma modernice? Mais uma equipa, mais reuniões, mais trabalho para os mesmos? A Igreja não funcionou até agora com a estrutura que tem há séculos. Aliás, o padre Rodolfo até já falou também nisso. Eu poria as coisas da seguinte forma: se quisermos que as coisas da nossa paróquia se mantenham como estão, sem mudanças, e obtendo os resultados que têm obtido, não vamos precisar de uma equipa de animação pastoral. Mas se quisermos ir mais longe, se sentirmos alguma santa insatisfação por aquilo como estamos, pela situação em que estamos, com os resultados que obtemos, então uma equipa de animação pastoral pode mudar muita coisa e fazer avançar a unidade pastoral
para caminhos de renovação e obter frutos muito fecundos. Claro que tem-se de ter em conta muito para obter o resultado. Uma coisa é o resultado que se quer obter, outra coisa é também o caminho que fazemos para obter os resultados. E, portanto, a equipa de animação pastoral é a opção por um caminho. E esse caminho é o caminho da comunhão, o caminho da sinodalidade, como já foi dito. Pode levar mais tempo. Talvez o padre sozinho, a resolver tudo, andasse mais depressa. Mas, como alguém dizia, uma pessoa sozinha pode andar mais depressa, mas quando caminha junto com outros, vai mais longe, chega mais longe. E a equipa de animação pastoral chega mais longe. Eu digo que tenho alguma preocupação com o nome, preocupação não, gosto de nome, mas às vezes interrogo-me, digo que uso o nome sim, mas é o que eu tenho na minha cabeça e no meu coração, que não é só pastoral. Equipas de animação pastoral. Nas disciplinas eclesiásticas nós temos a disciplina da pastoral, que é a ação ligada à edificação da igreja, já implantada. Ou dito de outra maneira, é a ação da igreja no mundo, ou o conjunto de atividades pelas quais a igreja realiza a sua missão de continuar a ação de Jesus Cristo, bom pastor, junto a diferentes grupos e realidades. Isto é a ação pastoral. Mas a pastoral supõe que a igreja já existe, de forma organizada, como acontece na Europa, nos países de velha cristandade. Quando os missionários estudam, aprofundam outra disciplina eclesiástica, que é a missiologia, onde a igreja não está organizada ainda, portanto, essa disciplina está baseada no grande mandato missionário, ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. O estudo da missiologia é fundamental, e de fundamental importância, por se tratar da tarefa suprema da Igreja, que é a evangelização dos povos. A Igreja existe para evangelizar. No entanto, o Papa João Paulo II veio falar-nos de algo que podíamos chamar uma nova disciplina, que não existia, uma nova disciplina eclesiástica. Falou de a nova evangelização. Ele disse-nos, já não nos basta a pastoral para os países de velha cristandade, a missiologia também não serve para aqui, assim totalmente, porque apesar de tudo, temos organização, a Igreja tem aqui ainda muita coisa, muita tradição, que traz do passado, portanto não está a zero, mas precisamos quase de uma refundação da Igreja. E ele chamou-lhe nova evangelização. Uma forma de re-evangelizar, mas a partir, não já como se não houvesse nada, porque há ainda muita coisa, mas precisamos de ver como é que com aquilo que temos, nós podemos verdadeiramente olhar para a frente e fazer esta nova evangelização. Dito isto, logo no início, porque as equipas de animação pastoral, sendo algo de novo em Portugal, não são noutros países, como a França, onde dizia há mais de 30 anos, como disse. Quando eu tive contacto com essas equipas de animação pastoral, e eles disseram-me que aquilo era só discussão do que já se fazia. Os anos foram passando, as paróquias foram envelhecendo, e as suas estruturas também, já não tinham elementos para substituir as equipas, e as equipas de animação pastoral que eu conheci, eram tudo pessoas já velhas, 60, 70 anos, e não tinham ninguém que as... Aos 60 e 70 anos não somos velhos. Eu já tenho 66, portanto... Por isso, muitas equipas foram descobrindo que se não se voltassem para a nova evangelização, iam todos morrer e não havia renovação. E hoje, graças a Deus, em França, que eu acompanho um pouco, aliás, nós, na minha equipa, fomos todos a França fazer formação destas nova maneira que eles agora vivem, estas equipas de animação pastoral, porque agora estão muito mais voltados, porque eles disseram, ou nos voltamos para a evangelização, ou morremos todos. Morremos quer dizer, como igreja. Estavam no fundo,
a perder toda a gente. E isto é muito importante, porque não vale a pena, ou melhor, não é só criar estruturas, mas é que essas estruturas tenham vida e lancem vida, criem vida, porque senão estamos sempre a criar estruturas novas para fazer o que temos, mas vai desaparecer. Portanto, por isso que aqui, quando falo da importância da equipa de animação pastoral, em cuja eficácia verdadeiramente acredito, penso nelas como equipas de animação missionária, ou se quiserem, equipas de animação evangelizadora. Mantenho o nome, pois é aquilo que lhe damos, e a dimensão pastoral ainda é importante, quer queiramos, quer não, nas nossas paróquias, ainda tem uma grande dimensão pastoral, mas desde que a gente não fique só aí, naquilo que já temos, mas estejamos a olhemos para a frente, para conseguir fazer avançar a comunidade cristã, para a tornar evangelizadora. Porque se não mudamos a nossa pastoral, colocando a prioridade absoluta na evangelização, se não fazemos isso, caminhamos docemente para a irrelevância. Somos 7%, segundo o último census, os praticantes da diocese, mas isto não é desanimador. Ainda somos cerca de 30 mil pessoas ao domingo das missas. E nós nunca tivemos, como agora, um conjunto enorme de leigos competentes, que amam a Igreja, bem formados, que vêm fazer teologia. E nós nunca tivemos isto que temos agora. Por isso, não é razão para desanimarem. A razão é para nos organizarmos para a missão, e não só para a organização daquilo que temos. O que traz, então, a equipa de animação pastoral de diferente para o Ministério de Pastor e, portanto, o governo de toda a unidade pastoral? O Sr. Dom Virgílio, na introdução a estas orientações diocesanas, que dissemos há pouco, faz uma fundamentação eclesiológica das mesmas e diz a certo ponto: a corresponsabilidade que aponta para a participação no respeito pelos dons e carismas de cada cristão há de entender-se como uma corresponsabilidade diferenciada, que somos chamados a viver. Corresponsabilidade diferenciada, cada um é diferente e tem aportações a trazer para a equipa diferente, segundo o seu carisma. Isto significa que todos são responsáveis de tudo, em ordem à unidade, mas cada um, segundo o seu carisma, está de vida. A minha compreensão e experiência das equipas de animação pastoral enraiza-se aqui, isto é, na diversidade dos dons, carismas e competências que cada um traz. Para explicar isto, eu quero servir-me de um PowerPoint já apresentado num dia da visão da nossa unidade pastoral e que acho que esclareceu nessa altura muitos participantes e espero que vos possa ajudar também a vós. Porque o tempo é pouco, não vou alongar na explicação, mas... Portanto, a construção do corpo de Cristo, que é a Igreja, é um trabalho de equipa, pelas razões que apontei. E é um esforço que precisa e exige a participação de todos, todas as vocações, todos os dons, todos os contributos. E que o resultado será tão mais rico quanto mais formos capazes de envolver todos esses diferentes dons na liderança das nossas equipas e paróquias. São Paulo diz, na Carta aos Efésios, capítulo 4, ler esta passagem, foi ele que constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em ordem a preparar os santos para uma atividade de serviço, para a construção do corpo de Cristo, até que cheguem todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo. Paulo diz que Cristo deu dons à Igreja e fê-lo com um propósito em mente: preparar os cristãos para o serviço, ministério, para a construção do corpo de Cristo. E fala de um resultado: devemos atingir a unidade da fé e a maturidade de Cristo, a plenitude. Tendo em conta o resultado pretendido e que São Paulo descreve, podemos facilmente entender porque é que estes dons são tão importantes.
Voltemos agora a olhar para estes dons que São Paulo aponta. Eu vou pôr aqui isto tudo. E vamos procurar entender um pouco melhor que dons são estes e que significado têm para nós. Primeiro de tudo, o que têm estes dons em especial? Que diferença para os outros dons espirituais? Existem várias referências no Novo Testamento a vários dons. Destas, várias passagens em que Paulo fala de dons que ocorrem ocasionalmente, são dados para situações concretas. Ele usa o verbo manifestar, fala da manifestação de dons que ocorrem ocasionalmente. São situacionais, têm a ver com as necessidades, é assim fluido. Outras vezes, como na carta aos Romanos, usa o verbo praticar. São dons que servem às necessidades práticas e regulares da comunidade, são constantes. Mas nesta passagem aos Efésios, Paulo usa o verbo ser, constituir. Neste caso, as próprias pessoas, são o dom. Por outras palavras, Cristo não dá às pessoas o dom do apostolado, dá-lhes apóstolos, como dons para a igreja. Não dá o dom de pastorearem, dá pastores, como dom para a igreja. É vocacional, é fruto de uma vocação, de um chamamento. Vamos olhar para cada um destes dons. Aquele que é apóstolo, o que significa aqui isso, apóstolo? Aquele que é enviado, transmissor da fé, pioneiro e empreendedor, expansionista. Ele é um pouco visionário, o apóstolo. Tem a urgência do amanhã. Isto aumentará a nossa capacidade para a missão? Pergunta ele, porque ele é apóstolo. E está sempre a interrogar. Isto aumenta a nossa capacidade para a missão? Depois o profeta. É aquele que procura e defende a vontade de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus e permanecer-lhe fiel. Questiona o status quo, é orante, é provocador e insistente, é demonstrativo. Ele pergunta-se, isto ajudará a incorporar as preocupações de Deus? Alguém que vive na oração e também na ação social e que é crítico muitas vezes. O evangelizador, ou o evangelista, se quisermos, aquele que recruta e que promove. Recruta pessoas e promove-as. Relacional e comunicador persuasivo, põe ênfase na conversão, promotor do convívio e da celebração na comunidade, aberta à novidade. Ele pergunta-se, isto ajudará, quando é de uma equipe, isto ajudará a chamar e a converter novos cristãos, porque é algo que ele tem bastante no coração. Portanto, ele é o provocador para que surjam novos cristãos. Depois há o pastor, aquele que cuida e protege. Sustentador, cuidador das relações, harmonizador, curador, que nutre, maturidade espiritual, que ele pretende para os seus fiéis, crescimento na fé. Ele pergunta-se como é que isto afetará a comunidade e as pessoas. Mestre, aquele que entende e explica. Ele é um intelectual, ele é um prescritivo, analítico, curioso, sistematiza bem as ideias. Como é que isto se alinha com as Escrituras? Poderá ser, assim, uma pergunta. Ora, diante disto, tendo aqui, se calhar, se fizerem uma reflexão, pensem um bocadinho em qual destes eu me encontro mais. No apóstolo, transmissor da fé, pioneiro, empreendedor, expansionista, visionário. No profeta, que está sempre insatisfeito, que é crítico, que chama sempre a atenção se estamos ou não a fazer a vontade de Deus. No evangelizador, ênfase na conversão, promotor do convívio e da celebração na comunidade, aberta à novidade e que está sempre preocupado para que a Igreja seja mais aberta à novidade, avance em coisas novas, caminhos novos. Pastor, aquele que zela pelas ovelhas e que, digamos assim, vive voltado para a preocupação de que as suas ovelhas estejam bem, cresçam na maturidade espiritual.
E o mestre, compreendemos, aquele que ensina, forma, que é intelectual, sistematizador de ideias. Eu gostava de convidar-vos a... Quem se sente apóstolo, levanta o braço. Estão poucos apóstolos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apóstolos. Então, e profetas? Quem é que se sente mais profeta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evangelizador. Aqui muitos evangelizadores, isso é bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Temos futuro. Então, e pastor? Também há muitos pastores. Já agora, não tenham vergonha, porque é muito importante. E mestres? 1, 2. Só? Acho que há mais mestres, deve haver mais mestres. Mas está bem. Acho muito interessante que primeiro que nós nos conheçamos. Qual é a aportação, o dom que eu, segundo as minhas características, a minha paixão, posso trazer mais, aquilo que eu gosto de fazer. Por exemplo, o mestre não só ensina, mas quer dizer, ele está ali porque gosta de estudar, gosta de aprofundar, ele sente-se bem, e cada um deve estar no sítio a fazer aquilo que gosta e onde sente que pode dar mais riqueza às pessoas. Não está a fazer uma coisa contrariada. Quando está a fazer uma coisa contrariada, portanto, cada um a fazer aquilo que, de facto, se sente chamado a ser. Agora podemos fazer esta pergunta. A minha equipa ou comunidade deveria ser liderado por um quê? Um apóstolo? Um profeta? Um evangelizador? Exatamente. Todos. Imaginem que fragilidade teria uma comunidade em que digamos assim, o padre seja, ou a equipa toda, se tiver uma equipa, sejam todos apóstolos. Que fragilidade teria? Eu, para não perder muito tempo, vou avançar. O apóstolo, muito focado em novas ideias e em rápida expansão, podem deixar as pessoas e as organizações feridas. As funções de pastor e mestre são necessárias para garantir que as pessoas são cuidadas. E, portanto, ele focado em novas ideias e em rápida expansão, só pensa nisso, e alguns ficam para trás. Habitualmente as paróquias gostam muito dos pastores. Porquê? Porque querem pessoas que cuidem delas, não é? E às vezes é preciso também não ser só pastor, mas cuidarem do resto. Profeta. Sem a presença dos outros dons, os profetas podem tornar-se ativistas, beligerantes, ou paradoxalmente desligar-se da realidade imperfeita e colocar-se à margem do mundo porque nada lhes serve, aquilo não está a servir, e podem ficar à margem. Evangelizador. Os evangelizadores podem estar tão focados em alcançar aqueles que estão fora da igreja, que é muito bom, mas que negligenciam os que estão dentro. E por isso, coitados dos paroquianos que acham que o evangelizador não nos liga nenhuma. O pastor, as pessoas podem valorizar a estabilidade em detrimento da missão. Podem ficar demasiado fechados e virados para dentro. É o perigo do pastor, que é um dom, claro que é, mas também é um perigo. Sim. O mestre, sem a contribuição dos outros dons, os mestres, professores, podem cair no dogmatismo ou no intelectualismo seco. Eles podem não ser capazes de ver os aspectos pessoais ou missionários da Igreja. Não é? Portanto, significa, como já se disse lá embaixo, que é preciso estar em todo. E o padre, que é chamado a ser apóstolo, profeta, evangelizador, pastor e mestre, como Cristo,
não é capaz de ser isto tudo. Nenhum padre é isto tudo. Realiza algum deles, ou talvez mais do que um, porque isto também não é quimicamente a 100% assim, perfeito, não há nenhum apóstolo 100% apóstolo ou profeta, mas temos uma tendência, temos, digamos assim, uma força maior para alguma coisa. E significa que então nós precisamos nos rodear. O apóstolo pergunta assim: então e a comunidade? E a missão? Não há crescimento, parece que só nos preocupamos connosco, dirá o apóstolo numa equipa qualquer. O profeta dirá: não me sinto desafiado. Qual é a vontade de Deus? Estaremos a ser fiéis? O evangelizador diz: não posso convidar os meus amigos, aqui já todos são cristãos, não temos mais ninguém para convidarem. O pastor: aqui ninguém se importa comigo, não se importam se eu volto ou não, dizem as pessoas com quem têm falta de pastores. Mestre: preciso de ensinamentos mais profundos, de crescer na fé. Não é? E há pessoas que até circundam por outras paróquias à procura do mestre, porque gostam de ouvir um mestre que fala bem, e tudo bem, não é? E por último, temos aqui o primeiro, sozinho, o padre sozinho, pode ser um destes, versus uma equipa. Nós estamos frequentemente estruturados para os resultados que obtemos. Muitos alfas, comunidades, igrejas, estão estruturados para serem liderados individualmente e não por uma equipa. E a diferença é aquela que vemos aqui na figura. Para haver crescimento em qualquer contexto, uma equipa deve aproveitar as capacidades de cada membro. Cada pessoa funciona de maneira única e um contributo único. Por operarem dentro do sistema, cada dom individual enriquece, contrabalança e corrige o viés particular de cada um dos outros. De facto, cada dom precisa dos outros para ser ele mesmo na sua plenitude. Ora, isto foi um parênteses porque eu penso que eu já fiz este exercício, por acaso nós todos lá dentro acho que ainda não fizemos, mas eu já olhei para a minha equipa e disse: qual é o dom de cada um? E para alguns é muito fácil descobrirem, para outros ainda não tão fácil, mas esta completude é muito importante. Quer dizer, também o pároco, quando convida, já vamos falar sobre isso, os elementos da equipa, ter presente as diferentes aportações, as diferentes competências, os diferentes dons que a pessoa tem, para que ele se sentisse no seu próprio ministério mais completado por aquilo que não tem. Aqui não está nenhum que há aqui o dom da disciplinador. Por exemplo, disse também, conheço padres que eu admirava, e admiro ainda, alguns já morreram, eram tão disciplinados, tinham a paróquia toda disciplinadinha, a paróquia toda muito bem arrumadinha, eram assim muito frios e às vezes um bocado ferozes, mas o que é certo é que aquilo estava bem organizado. Eu, se calhar, admirava-os porque eu sou exatamente o contrário, não é? E eu, numa equipa de animação pastoral, preciso que me ajudem a ser organizado, que é coisa que eu não sou. E, por último, assim deixaremos de ser crianças, batidos pelas ondas e levados por qualquer vento de doutrina ao sabor do jogo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro. Antes, testemunhando a verdade no amor, cresceremos em tudo para aquele que é a cabeça, Cristo. É a partir dele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido, por meio de toda a espécie de articulações que o sustentam, segundo uma força à medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como corpo para se construir a si próprio no amor. Este é o resultado. O resultado de um corpo, ante todas, está articulado com todos os carismas e ministérios. Cresce, realiza o seu crescimento como corpo para se constituir no amor. E termina aqui esta questão dos carismas. Então, o que é a equipa de animação pastoral? Uso documento das orientações pastorais. A equipa de animação pastoral é um órgão local de corresponsabilidade eclesial, de âmbito da unidade pastoral, que programa, estou a usar os verbos tal qual como lá estão, programa, dinamiza, anima,
acompanha e avalia tudo o que diz respeito à vida da respectiva unidade pastoral. Eu acrescentaria, para que esta se torne uma comunidade evangelizadora, missionária, dinâmica. Não vejo uma equipa de animação pastoral cujo trabalho habitual fosse apenas falar sobre os horários das missas, a organização das festas, das coisas cotidianas. Às vezes tem de o fazer, porque também faz parte da pastoral, mas não perder aí todos e sempre, todo o tempo. E eu confesso que às vezes a minha perde tempo nisto. E às vezes isso me irrita porque passamos tanto tempo só a olhar para dentro. E falta-nos tempo a olhar para fora, para as periferias, para encontrar caminhos. E a equipa de animação pastoral deve fazer isso. Nós tivemos aqui na semana passada o Dia da Visão e isso foi, para mim ainda não falei com os outros, para mim foi muito bom, porque há uma decisão íntegra. Nós, embora já falemos nisso muitas vezes, mas temos que nos organizar melhor para sermos mais missionários. Tem de haver gente que saia, que encontre formas de ir chamar à procura, e o alfa não chega. É preciso mais coisas. Falamos de unidade pastoral, porque é a esmagadora maioria da nossa realidade. Mas pode haver equipas de animação pastoral noutras realidades, como num hospital, como num colégio, até numa escola oficial. O Instituto CEPAS, já há muito tempo, que criou, com o Padre Paulo Simões, uma equipa de animação pastoral para aquela realidade concreta. O Sr. Bispo diz na introdução: verifica-se a utilidade da constituição da equipa de animação pastoral como motor e trave mestra de toda a dinâmica e animação pastoral. Motor. O que é o motor? É o que faz andar, não é? É o que faz andar, é o que empurra para a frente. Trave mestra, a trave que suporta, porque ela está ali também para suportar o caminho de toda a unidade pastoral. Além de ser um especial meio de exercício da responsabilidade eclesial, é também lugar de partilha da solicitude pastoral do pároco e um precioso auxílio ao ministério ordenado. E de facto é uma benção, porque o padre sente-se apoiado, às vezes também se sente criticado, também por eles, e bem, mas faz-nos bem. A equipa deve crescer em comunhão fraterna, de modo que todos sejam capazes de dizer o que pensam, porque há um clima de confiança que é muito importante. As orientações diocesanas chamam-lhe um clima de cumplicidade entre todos. Quando isto se atinge, a equipa torna-se de facto um precioso auxílio ao ministro ordenado, de modo especial ao pároco. Com uma boa equipa, ele pode sentir que o peso é como que levado por todos. As competências desta equipa. A equipa de animação pastoral tem por missão escutar, observar, reler na fé os acontecimentos que marcam a vida pastoral da comunidade. Na relação com as orientações diocesanas e com o mundo que envolve, discernir e dinamizar a ação pastoral local. Portanto, ela reflete, ela lê, ela reza os acontecimentos e o aspecto da oração. O padre falou da espiritualidade, também na questão da sinodalidade, é muito importante. A nossa equipa passa os primeiros minutos, às vezes 10, outras vezes 15, outras vezes menos, em oração, partilhada, espontânea, exatamente para que Deus nos conduza. Isso eu acho que é muito importante também, porque ajuda a fazer a comunhão entre todos. Isso significa que o membro da equipa de animação pastoral tem de viver na paróquia. Não é obrigatório que viva no território, mas que frequente a paróquia, de modo particular aos domingos, porque se ele não está presente na paróquia, não conhece as assembleias, como funciona, como é que ele pode ajudar. Ela envolve o pároco, o líder primeiro da paróquia, para tomar as melhores decisões. E essas decisões tomadas vão ser executadas por todos, bem como acompanhadas no tempo, porque a equipa de animação acompanha aquilo que decidiu, executa e vai acompanhando no tempo. A equipa de animação pastoral compete propor ao Conselho Pastoral da paróquia ou da unidade pastoral as linhas-chave do plano pastoral local, que deve ser construído sempre a partir do plano diocesano, naturalmente,
e tendo em conta a realidade local refletida pelo referido Conselho. Atendendo às orientações do Conselho Pastoral, acolher as opções daí decorrentes e zelar pela sua execução. E, portanto, há aqui uma relação entre Conselho Pastoral e equipa de animação pastoral. E é importante situá-la bem em relação ao Conselho e à Comissão Permanente deste, pois frequentemente nós ouvimos perguntas a este respeito. Às vezes diz-se, então o Conselho Pastoral não chega, ainda por cima tem uma Comissão Permanente que pode reunir mais vezes, não pode fazer as vezes da EAP. Quais as diferenças? O Conselho aconselha, propondo orientações. A equipa não é um lugar de consulta e de aconselhamento. É um lugar de execução, é um lugar de reflexão, de execução e de decisão. A equipa, como se disse, conduz, anima, dinamiza, acompanha e põe em prática também as decisões que se tomam. O Conselho não faz esse trabalho de dinamizar, mas não é essa a sua vocação, dinamizar, acompanhar e muito menos pôr em prática. Por exemplo, na minha unidade pastoral realizou-se aqui no sábado o Dia da Visão e foi a equipa que preparou durante vários encontros este dia e que depois o realizou todo. Que animou aqui, não foi o padre, foi toda a equipa. Organizámos também um retiro para a paróquia no princípio do ano e foi a equipa que tudo preparou e realizou. Todo o plano pastoral é executado a partir da equipa que acompanha, dinamiza e avalia, embora depois naturalmente vá ao Conselho Pastoral. O calendário anual da paróquia está todo no site e foi feito todo pela EAP. Os encontros da equipa são muito mais frequentes que os do Conselho. O Conselho reúne habitualmente 3 vezes por ano e, como diz os estatutos, outras vezes quando é necessário, mas habitualmente são as reuniões normais, são 3 vezes por ano. As EAPs podem reunir, lá segundo as orientações, ou menos uma vez por mês. Para nós não nos serve nada isso. Quer dizer, nós temos reunido todas as semanas, agora isto é muito trabalho, e agora vamos reunir quinzenalmente, mas até agora temos reunido semanalmente, que há tanta coisa para decidir, que estamos a reunir ainda semanalmente, agora é que já começámos a ver se encontramos o ritmo quinzenal. Também a composição da EAP é mais reduzida, o Conselho é muito mais gente, porque é representativo de toda a paróquia. E por isso as orientações pastorais falam 5 a 9 pessoas. As pessoas da EAP não estão lá, como no Conselho, como representantes de algum grupo, mas a título de um convite, de um chamamento expresso do pároco, de uma responsabilidade ou de uma competência que eles têm, e por isso de um carisma, pelo qual o pároco o chamou. O Conselho Pastoral escolhe habitualmente algumas questões a tratar. A equipa deve tratar de todas as questões que coloca a vida cotidiana das pessoas, pois trata-se da responsabilidade do pároco partilhada, e o pároco está no cotidiano da vida da paróquia. Mas há também uma relação entre o Conselho e a EAP. E é bom evitar confundir o papel dos conselhos, se é bom evitar esta confusão entre o Conselho com a EAP, é porém também importante mantê-los em relação. O Conselho deve valorizar a EAP por ser um lugar privilegiado de reflexão, de debate, de sugestões, de discernimento, de execução com o pároco, responsável da paróquia. O Conselho deve começar a funcionar melhor depois de ter uma EAP. O Conselho, possivelmente, torna-se também ele mais eficaz, com uma EAP por trás, a levar os assuntos para a reflexão, para o Conselho. Nem sempre isto funciona ainda, eu estou a falar para a minha experiência, ainda como devia ser, há caminho sempre a fazer, mas é para aí que devemos caminhar. A equipa de animação pastoral valorizará o Conselho por ver nele um órgão de expressão diversificada da vida da paróquia, porque ali ele escuta a paróquia naqueles elementos diversificados. E alguém com quem se põe frente a frente também na escuta. São outros que com a equipa escutam a Deus, escutam a voz das pessoas.
É por isso que a equipa está presente de forma nata no Conselho Pastoral. Um outro ponto que é o processo de constituição da EAP. Dizem as orientações diocesanas: a equipa de animação pastoral é constituída pelo pároco e outros sacerdotes ou diáconos que trabalham na unidade pastoral e por representantes dos consagrados e leigos. A escolha dos membros leigos é da responsabilidade direta do pároco, embora também se fale ouvir também o Conselho Pastoral. Como é que o pároco vai escolher a equipa de leigos? Eu diria, seguir o exemplo de Jesus. Primeiro, o que é que ele fez antes de chamar os apóstolos? Passou toda a noite em oração. O padre pode não passar toda a noite em oração, mas deve orar. Deve orar antes de pensar bem e ser iluminado também pelo Espírito Santo quem deve chamar. Porque é um aspecto muito importante. Trata-se do seu ministério ordenado, que ele quer viver com outros em corresponsabilidade. Precisa de escolher pessoas que ele já conheça razoavelmente bem, cujos carismas, cujos dons ele conheça, e ver que enriquecerão a equipa. As orientações diocesanas dão dicas práticas para essa escolha. Dizem assim: escolham-se pessoas de fé, de prática cristã e de sólida formação humana e cristã, reconhecidas como tal na comunidade, com zelo apostólico, perfil de liderança e competências executivas. E eu acrescentaria: tenha-se em conta na escolha os diferentes perfis da liderança, porque há muita maneira de ser líder, e diferentes carismas, para que a equipa seja mais rica e diversa. Alguns podem pensar assim: mas onde é que estão essas pessoas? Estão sentadas nos bancos na igreja. Estão lá, sentadas, muitas delas, até que às vezes não as conhece bem. No sábado ou no domingo, tivemos uma reunião de famílias do COT, daquelas que acolheram pessoas em casa. Não vieram tantas como a gente queria, mas o diálogo foi interessante. E apareceu lá uma pessoa que deu testemunho, mas a forma como falou manifestou o seu elan evangelizador, o seu amor à igreja, o seu desejo e falava muito bem, e estava bem preparado. Eu assim: onde é que este senhor tem andado? Que eu precisava tanto dele para já fiquei com o contacto dele, e eu pensei: há aqui, sobretudo em São José, há aqui gente imensa que eu não conheço e que podiam trazer também à igreja muito mais riqueza. Esta preocupação de conhecer melhor as pessoas e ver os dons, os carismas que elas têm, para serem chamados, porque elas estão lá nos bancos da igreja, mas a gente não conhece o que elas podem dar. Atenção às pessoas que teve. E depois é necessário, este apelo nunca pode ser: precisamos de uma equipa de animação pastoral, quem quer apresente-nos. Naturalmente não será assim, que ninguém faz. Convite pessoal. Eu diria mesmo marcar o encontro expresso. Nem será a saída da missa, quando estamos lá a pedir das pessoas e tal, olha, tal. Não, marca o encontro. Em tua casa, ou na casa dele, ou no café. Explicares o que pretendes. Em traços largos, explicar o que é a equipa de animação pastoral. E para que ele tem que saber o que é que se pretende com ele. O que é a equipa de animação pastoral que nós temos, para que é que serve. E depois, porquê é que eu pensei em ti? Porquê é que eu pensei em ti? Pensei em ti, vejo em ti as seguintes características, que podiam ajudar-nos tão bem a fazermos uma bela e eficiente equipa de animação pastoral e frutuosa, para que a nossa comunidade pastoral responda aos desejos de Deus. Isto dito assim de forma pessoal, como um convite, a partir daquilo que ele é e da riqueza que ele pode trazer, toca à pessoa, e também a pessoa se sente honrada, e dificilmente dirá que não, a não ser que ela não tenha mesmo disponibilidade. E depois, poderias aceitar esta missão por 4 anos? É importante também dizer à pessoa o tempo para que ela é chamada para isto. Ela sabe que assume a responsabilidade por 4 anos, que ela pode saber que depois esse mandato pode ser renovado, mas ela é chamada para 4 anos, se ela quiser sair, sai. A pessoa pode precisar de um tempo para pensar, para rezar e falar em casa
com a esposa, por isso o parque pode dizer-lhe que pense e depois lhe dê uma resposta. Esposa ou marido, conforme. Pois. Uma equipa de animação pastoral forma-se no tempo. Já trabalho com equipas de animação pastoral, já tive duas, há cerca de 10 anos e tem sido muito fecundo, mas ainda falta aprender muito. Nós passamos por várias etapas. A primeira foi a da formação, em que se explicou o que era a equipa, leram-se alguns documentos, Evangelho Gáudio, Evangelho Anunciante, e depois alguns documentos da Diocese, para que as pessoas entrem, também na linguagem. Depois levámos 15 membros a Paris, nem todos estavam na equipe, a uma formação sobre como definir uma visão para a paróquia, e foi muito bom, porque as pessoas aí aprenderam muito, foi um fim de semana inteiro, grande, e também o contacto com as outras equipas e verem o que eles faziam, a paixão que eles tinham pela evangelização. Elas eram a única equipa estrangeira, mas a maior em número, que ajudou os franceses a ficarem muito admirados. Esse trabalho da oração e da escuta até chegarmos a um enunciado de visão durou quase um ano, embora fôssemos também vendo as coisas concretas da paróquia. O que tenho sempre receio na minha equipa, e várias vezes acontece, é de facto, como já disse, o perdermos o cotidiano. Por isso faz-nos sempre bem voltarem a fazer este dia da visão que nós fazemos, que é um dia de reflexão sobre para onde queremos ir, mas e como é que estamos a realizá-la todos os anos, o avanço que temos tido, ou aquilo que temos que ter mais atenção, e portanto é sempre um dia também fraterno, que eu considero muito importante. Reconhecemos que a nossa prioridade ainda não é a evangelização. Evangelizamos, mas ainda não com prioridade. E isso até é visível quando vemos as contas da paróquia. Uma paróquia que tenha feito como prioridade a evangelização, devia-se ver nas suas contas. 30% ou 40% do dinheiro foi para a evangelização. Eu estive a ver, a nossa nem chega a 5%. Portanto, não é prioridade também nas contas da paróquia. Quero que este ano a equipa de animação pastoral se debruce aqui. Como fazer? Decisões a tomar. Passámos também já por conflitos e por momentos em que não me senti nada bem, nada confortável e até posto em causa. Isso me humilhou e me tirou o sono. Descobri que o processo de escuta dos outros é sério e difícil e põe-nos em causa. Mas precisamos de aceitar este repto e saber que isto é uma condição para o amadurecimento de uma equipa. Porque se não houver discussão, os conflitos saudáveis são muito importantes para o amadurecimento de uma equipa. Eu também descobri que quando tenho uma ideia, tenho muita dificuldade em desistir dela. E quando depois me dizem que não, eu, por humildade, lá vou. Aqui há dias fui reunir todas as pessoas, todos os grupos que trabalham com os pobres. Conferências, os centenas, depois o Centro Social, o ASC de São José, o Grupo Social-Caritivo de São José, e eu levava-lhes uma ideia, para mim era luminosa, fazer o dia do pobre a partir dos imigrantes. Dos imigrantes, temos tantos imigrantes, vamos fazer o dia do pobre, reunir muitos imigrantes, ver o que é que eles precisam, Puseram aquilo tudo abaixo. Disseram, isto não é o dia do imigrante. Isto é o do pobre. Nós temos aqui tantos pobres. Aquilo andou, que eu já estava a ficar, pronto, a minha ideia foi toda abaixo. Vim embora e disse, a minha ideia não foi nada aquela. Não fomos nada a fazer o dia do imigrante, tem que ser para outra altura, fazer o dia do pobre. Assim, saí vencido, mas depois já acabei por descobrir que se calhar eles tinham razão e estamos a preparar o dia do pobre. Isto às vezes é difícil, para mim, difícil, desistir da minha ideia. Cheguei a pôr em causa a validade da equipa, porque discute-se tanto, gasta-se tanto tempo, parecemos que sozinho ia ser mais depressa. E há um ditado que diz, sozinho vais mais depressa realmente, mas se queres ir mais longe, caminha junto com outros e tem paciência. A paciência às vezes falta. E acho que temos crescido, mas não sei dizer se já atingimos a etapa de performance que anseio.
há um grupo que é chamado de Renovação Divina, que eu sigo, nasceu no Canadá e agora apoia paróquias que querem fazer mudança, transformação pastoral. E eles, nestes aspectos da equipa, eles chamam de equipa de liderança, falam nestas fases. A primeira fase é formar a equipa. Nesta etapa, precisamos de aprender a funcionar como equipa, ainda que já nos conheçamos bem uns aos outros, a aprofundar bem o que se pretende, a aprender a viver o diálogo e a confiança, a saber ler a vida da unidade pastoral e conhecer alguns documentos da Igreja, a fase do forming, da formação. Depois vem a segunda fase, que é o storming, a tempestade. A etapa da tempestade, onde podem surgir alguns conflitos e discordâncias que podem ajudar a crescer a equipa e ajudam os relacionamentos a amadurecerem. Pode parecer estranho, mas é das melhores etapas para o crescimento e para a maturidade da equipa, onde se aprende a reconhecer os erros, onde se aprende a pedir desculpa e a viver na verdade. Sem passar esta etapa, a equipa nunca atingirá a sua performance, porque as pessoas não estão à vontade para dizer tudo ainda. Só depois de terem passado por esta tormenta, em que cada um diz, às vezes leva à discordância, e as pessoas aceitam-se como irmão, sabendo que podem discordar uns dos outros, então podem avançar. Porque senão estão sempre a medo de serem criticados, do padre não aceitar, etc. Portanto, entrar na discussão e aprender a discutir como irmãos que se amam é uma etapa necessária. E depois vem a terceira fase, normalização. E é aqui que se começam a desenvolver os hábitos como equipa, os ritmos, e tomamos consciência de que estamos num processo de trabalho para obter resultados positivos para a unidade pastoral e torná-la frutuosa. Depois a outra etapa é performing, a performance. É quando as coisas começam a entrar nessa normalização que se começa a ver a fecundidade acontecer. Começamos a ver as mudanças que o trabalho da equipa se foram fazendo na comunidade. E começamos a vislumbrar a recompensa de tanto trabalho em comum, de tantas discussões, de tanto caminho que fizemos em tantas noites passadas. Valeu a pena, porque nós estamos a ver que há uma mudança cultural na paróquia. Por último, adjourning, que é o adiamento. Ninguém serve para sempre. Isso é normal e saudável. As equipas precisam de ir sendo renovadas, e aqueles que serviram tão bem na equipa, que deram tanto à equipa, aceitam agora dar lugar a outros e vão, com tudo o que aprenderam e deram, tornar a paróquia mais rica em liderança noutros sítios lá da paróquia, e a paróquia vai se enriquecendo com pessoas que passaram pela equipa de animação pastoral. Por isso, nós temos nos nossos estatutos que é por 4 anos, mas que pode ser renovado mais 3 anos. Mais 3 vezes. Portanto, são 12 anos o máximo, que eu acho que é muito tempo. Mas às vezes não há outra, pode não haver outra hipótese. Mas estar lá a vida toda na equipa é mau sinal. Não é? Se envelhecer na equipa é mau sinal. Vou concluir. Não sei se vos convenci da importância do MEAP, ou coloquei ainda mais problemas. Foram certas questões no ar, ficaram certas questões no ar, que ainda teremos tempo depois, logo de colocar. E também ao Secretariado de Coordenação Pastoral, porque estão aqui vários irmãos do Secretariado que debatemos isto sobre a equipa de coordenação, sobre as equipas de animação pastoral. Gostava de terminar com um pequeno testemunho que eu li ontem, de um padre que eu conheço bem, não é português, portanto estou à vontade, é francês, da comunidade de Emmanuel. E ele diz assim: em 2019, eu tinha sido pároco de uma grande paróquia durante 4 anos. Como padre dinâmico e missionário, estava muito determinado a transformar a minha paróquia. Ainda que para isso me tornasse demasiado diretivo. Tem que ser assim, não é? Numa quinta-feira à noite, em junho, alguns dias depois de Pentecostes, os responsáveis provinciais da comunidade de Emmanuel, da altura, vieram ver-me e disseram que os meus irmãos e irmãs já não me suportavam, nem os meus paroquianos, e que a situação não podia continuar. Criticaram por ter posto a eficiência em primeiro lugar, em detrimento das relações,
que se tinham desumanizado, acrescentaram que a situação era tão grave que tinham decidido escrever uma carta ao Comitê de Padres da comunidade. Na altura, não compreendia o que me estava a acontecer, mas sabia que queria vivê-lo com o Senhor. Ainda em estado de choque, terminei a minha noite no oratório e decidi colocar-me nas mãos do Espírito Santo. Tinha a vaga sensação de que Deus me convidava a deixar-me conduzir por Ele. No dia seguinte, fui-me abaixo. Muitas emoções, muitas lágrimas. Foi como um colapso interior. Algo como uma armadura se desmoronou dentro de mim. Comecei a perceber-me de que estava a sentir o início de burnout. Apercebi-me de que havia uma discrepância entre a minha percepção do que estava a fazer e a percepção das pessoas à minha volta. Foi um período doloroso e angustiante. Breve, abreviando, este rapaz viu-se no fundo do poço. Começou a pôr toda a sua vida em causa. Mesmo a seu sacerdócio, se era para aquilo se a vida dele não tinha sido, afinal, gasta inutilmente. Tinha falhado tudo, etc. E entrou mesmo em baixo. Felizmente pediu ajuda e entrou numa terapia. As coisas melhoraram e recomeçou a sua vida na paróquia. E recomeçou como? Com uma equipa de animação pastoral que o ajudou depois a orientar melhor a paróquia, já não com aquele determinismo, que era um determinismo levado pela paixão da evangelização, queria que a paróquia andasse mais depressa e tal. Mas depois, se ele tivesse começado logo do princípio, se calhar não teria chegado a este ponto, porque a equipa de animação pastoral tinha-o ajudado, se calhar, a ir mais devagar, mas com mais eficiência e chegando mais longe. Por isso é que a equipa de animação pastoral, vivida neste relacionamento bom e saudável, neste clima de confiança, de amizade e de cumplicidade, é um dom para o padre. Quase diria que é o primeiro a ganhar. E depois é a paróquia toda que ganha, e ganham todos os que lá estão. É o que eu tenho a dizer-vos sobre, por agora, a equipa da animação pastoral. Obrigado por me terem ouvido.